Você já parou para pensar o que acontece depois do fim? Não o fim de um namoro, nem de um ciclo profissional. Eu tô falando do fim mesmo. O ponto final, que vem depois do último suspiro. Aquele silêncio profundo que parece engolir tudo. A morte. A maioria das pessoas evita pensar nisso. É incômodo, é sombrio e, em alguns casos, é assustador. Mas se eu te dissesse que talvez, só talvez, a morte não seja o fim, que por trás do véu do último adeus exista algo maior, mais inteligente, mais organizado do que a gente é capaz de imaginar? Allan Kardec acreditava nisso com uma firmeza que não balançava nem diante do ceticismo mais cruel. Mas antes de entender o que ele via na morte, a gente precisa entender o que ele via na vida. Kardec não era um místico qualquer. Era um educador, um cientista, um homem racional. Um cara que foi buscar respostas quando ninguém mais queria fazer perguntas. E ele não encontrou só conforto. Encontrou lógica. Encontrou uma doutrina que dizia: o espírito sobrevive. Ele continua sua jornada. Aprende, reencarna, evolui. Imagina o impacto dessa ideia num mundo que via a morte como um castigo, um fim trágico, ou no máximo, um mistério insondável. Kardec dizia: calma, tudo tem um porquê. A dor? Tem as perdas? Também. A partida de quem a gente ama. É parte de um ciclo que a gente ainda está aprendendo a entender. E quando ele escreveu O Livro dos Espíritos, não foi para convencer, foi para convidar. Convidar você a pensar, a refletir, a colocar a cabeça no lugar. Afinal, se a morte não é o fim, então o que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está desperdiçando tempo com mágoas que não vão importar lá na frente? Será que a gente está tratando os outros como se essa fosse a única chance? Ou como se a vida fosse eterna? Esse episódio não é só sobre espiritismo. É sobre sentido. Sobre a coragem de questionar o que parece absoluto. Sobre o poder de olhar para a vida com outros olhos. E sobre o que muda em você quando entende que talvez a despedida não seja o fim, mas só o próximo capítulo. Quando a gente começa a aceitar a ideia de que a morte não é o fim, algo dentro da gente muda. Não de forma repentina, como um raio no céu limpo. É mais como um vento suave que começa a mover as cortinas da alma. A gente começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Começa a perceber que aquele amigo que se foi, aquele familiar que partiu tão cedo, talvez não tenha desaparecido. Talvez só tenha mudado de plano, de dimensão, de frequência. Allan Kardec dizia que a vida espiritual não é um lugar distante, místico, inacessível. Ela está aqui, agora, ao nosso redor. A gente é que perdeu a sensibilidade para percebê-la. Ele comparava isso a uma estação de rádio. Só porque você não sintoniza, não significa que a música parou de tocar. E para ele, os espíritos eram essa música invisível, tentando nos alcançar, nos orientar, nos lembrar que somos mais do que matéria. Imagina o consolo que isso trouxe para uma mãe que perdeu o filho. Imagina a esperança que acendeu no coração de alguém que vive em solidão. Não é sobre negar a dor. Kardec nunca disse isso. Pelo contrário, ele reconhecia o sofrimento como parte do nosso processo de evolução. Mas ele dizia: a dor tem um propósito. Não é castigo. Não é aleatória. É aprendizado. E é aí que começa o conflito dentro da gente. Porque aceitar essa ideia exige desapego. Exige humildade para admitir que talvez a gente não tenha todas as respostas. Exige coragem para dizer: eu não entendo tudo, mas eu confio que existe algo maior. É um passo enorme, especialmente num mundo que valoriza certezas rápidas, respostas curtas, soluções imediatas. Mas quem tem coragem de dar esse passo descobre algo precioso. O luto se transforma. Ele não desaparece, mas se transforma. De um buraco escuro e sem fim, ele vira uma ponte. Uma ponte de lembranças, de amor, de fé. E quando você atravessa essa ponte, você entende que o amor não morre. Ele só muda de forma. E aí,
algo mágico acontece. Você começa a viver diferente. Começa a perdoar mais fácil. Começa a se apegar menos ao que é passageiro. Porque quando você entende que a morte não é o fim, você também entende que a vida é só o começo. À medida que mais pessoas começavam a escutar essa nova forma de ver a vida e a morte, algo curioso começou a acontecer. Histórias começaram a surgir. Histórias de gente simples, como eu e você, que afirmavam ter tido contatos com entes queridos já falecidos. Uma senhora que jurava ter sentido o perfume do marido falecido ao acordar. Um rapaz que, em sonho, recebeu o perdão do pai que nunca conseguiu abraçar em vida. Casos assim, aos montes. Uns chamavam de ilusão, outros de fé. Mas para quem vivia aquilo, era real demais para ser ignorado. E foi exatamente isso que Allan Kardec começou a catalogar. Ele não queria criar uma nova religião. Ele queria entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Como explicar fenômenos tão parecidos acontecendo em diferentes partes do mundo, com gente que nunca se viu? Ele começou a investigar, a escrever, a organizar aquilo tudo com base no que os espíritos comunicavam. Foi aí que veio o choque para muita gente. Os espíritos falavam de justiça, de reencarnação, de progresso moral, de amor universal. Eles diziam que não existe castigo eterno, que ninguém está condenado para sempre, que a vida nos dá novas chances, que os erros de hoje são oportunidades de aprendizado amanhã. Isso desafiava tudo o que muita gente acreditava. Era libertador para uns, mas profundamente ameaçador para outros. E esse foi o ponto de ruptura. Aceitar isso significava largar muita bagagem. O medo do inferno, por exemplo. Kardec mostrou que o inferno pode ser só a consciência pesada, o remorso que a alma carrega. Que o céu não é um lugar entre nuvens, mas um estado interior de paz e equilíbrio. Isso, para alguns, foi um alívio enorme. Para outros, uma heresia. Nesse momento, a história toma um novo rumo. Não é mais só sobre consolar os que perderam alguém. É sobre transformar a forma como a gente vive agora. Porque se a alma continua depois da morte, então cada ação importa. Cada escolha deixa um rastro. Cada sentimento tem peso. E aí a pergunta que começa a surgir no coração de cada um é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque se essa história toda for verdade, então viver é uma responsabilidade muito maior do que parece. Não dá mais para viver no automático. Não dá mais para fingir que nada importa. A partir do momento em que a ideia da continuidade da alma começou a fazer sentido para algumas pessoas, algo profundo começou a mudar nelas. O medo do fim diminuiu, mas em seu lugar surgiu uma consciência pesada do agora. Se a vida não termina aqui, então o que fazemos neste exato instante ecoa, não só amanhã, mas na eternidade. Foi aí que muita gente começou a olhar para dentro com sinceridade pela primeira vez. Teve gente que chorou, gente que olhou para trás e viu uma trilha de dor que causou, sem nem perceber. Gente que percebeu que carregava raiva há anos, como se fosse um escudo, sem saber que isso só atrasava sua própria caminhada. Teve também quem se reconectou com a fé, mas agora de forma madura, reflexiva, sem medo, sem culpa, apenas com desejo sincero de ser melhor. Mas é claro, nem todo mundo aceita essa ideia com facilidade. Para cada alma tocada, havia outra debochando. Chamavam de loucura, charlatanismo, fanatismo moderno. Alguns religiosos tradicionais ficaram indignados. Como assim reencarnação? Como assim espíritos? Como assim um homem que não é padre, nem pastor, está dizendo que pode falar com o além? Kardec, no entanto, não brigava. Ele argumentava. Ele sempre dizia: o tempo é o melhor juiz das ideias. E ele sabia que a resistência fazia parte do processo. Afinal, aceitar que a morte não é o fim é aceitar também
que nada do que fazemos fica impune ou perdido. Isso incomoda. Isso mexe com o ego, porque é muito mais fácil culpar o mundo do que encarar o próprio espelho. Mesmo assim, silenciosamente, as ideias iam se espalhando. Não com gritos ou promessas, mas com lógica, amor e exemplos de transformação. Um homem que perdoa a mulher que o traiu. Uma filha que cuida da mãe abusiva em nome do aprendizado espiritual. Um jovem que desiste da vingança ao entender que a justiça divina não falha, só tem seu próprio tempo. Essas atitudes começaram a falar mais alto do que qualquer teoria, porque não se tratava mais de convencer os outros, mas de transformar a si mesmo. E quando alguém muda de verdade, o mundo ao redor sente, o ambiente muda, a energia muda, a vibração muda. E é aí que a espiritualidade vai deixando de ser algo lá em cima, distante, e começa a morar no cotidiano, num abraço, numa escolha difícil, numa palavra que cura, num perdão que liberta. A vida, então, vira campo de treino para a alma. Enquanto as ideias do espiritismo iam se firmando em corações atentos, o mundo lá fora continuava o mesmo, com suas guerras silenciosas, suas desigualdades gritantes, suas dores abafadas nas rotinas corridas. E foi nesse cenário que começaram a surgir histórias paralelas, subtramas vividas por pessoas que jamais pensaram que a espiritualidade pudesse tocar suas vidas de forma tão real. Um exemplo claro é o de Daniel, um homem que havia perdido o filho de apenas 7 anos em um acidente de carro. Durante meses, ele mergulhou numa dor que parecia não ter fundo. A raiva, o desespero, o vazio, tudo se misturava em seus dias. Até que, num encontro despretensioso com um grupo de estudo espírita, ouviu pela primeira vez que a alma de seu filho não havia morrido, que ele poderia estar bem, em outro plano, sendo cuidado. E mais do que isso, que poderiam se reencontrar um dia. Aquilo não apagou a dor, mas acendeu uma esperança. E essa esperança virou semente. Daniel passou a estudar, entender, questionar. E pouco a pouco, sua dor virou missão. Ele começou a acolher pais enlutados como ele, pessoas que já estavam desistindo da vida. E foi através de suas palavras, simples, emocionadas, verdadeiras, que muitos começaram a vislumbrar uma luz no meio do túnel escuro da perda. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, Dona Marina, uma senhora de quase 80 anos, decidiu perdoar a irmã com quem não falava há mais de 30. As duas já estavam em idade avançada, mas o orgulho era mais velho ainda. Foi num centro espírita, ouvindo sobre reencarnações e provas da vida, que ela sentiu um baque no peito. E se o tempo delas estivesse acabando? E se essa fosse a chance de libertarem seus espíritos de um nó que atravessava encarnações? Elas se reencontraram num banco de praça. O pedido de perdão não foi fácil. A conversa foi entrecortada de silêncios, lágrimas e sorrisos tímidos. Mas ali, naquele momento, algo profundo se desfez. Era como se duas almas cansadas tivessem finalmente encontrado paz. Não pela lógica, mas pelo amor. E é esse amor, incondicional, que a doutrina de Kardec tanto defende. Não como teoria, mas como prática diária. Essas histórias, espalhadas como pequenas fagulhas, mostram que a espiritualidade não se manifesta apenas em sessões mediúnicas ou palestras inspiradoras. Ela se revela no perdão silencioso, no consolo dado a quem chora, na decisão de seguir adiante, mesmo quando a dor tenta paralisar. E quanto mais essas fagulhas se acendiam, mais pessoas se perguntavam: e se for verdade? E se a vida realmente continuar? E se o sofrimento que passo agora tiver um propósito maior, que meus olhos não conseguem ver? Esses novos desafios não eram só externos, eram íntimos. Era a luta contra o velho eu, contra o orgulho, o egoísmo, o imediatismo. Era o início de uma reforma, não apenas religiosa, mas emocional,
espiritual, a jornada humana. espiritual, ao contrário do que muitos imaginam, não é feita só de luz e paz. Ela é, antes de tudo, um confronto com a própria sombra. À medida que mais pessoas iam sendo tocadas pelas ideias da reencarnação, da justiça divina e da vida após a morte, começavam a perceber que o verdadeiro desafio não era entender, mas sentir. O despertar espiritual é, em muitos momentos, doloroso, porque ele obriga a alma a enxergar a si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu com Cláudia, uma jovem de 32 anos que sempre viveu como se tudo girasse ao redor dela. Vaidosa, impulsiva e distante de qualquer crença, ela achava que espiritualidade era uma perda de tempo. Até que, depois de uma experiência de quase morte, começou a ser assombrada por perguntas que nunca havia se feito. Por que estou aqui? O que estou fazendo da minha vida? Será que tudo termina mesmo no túmulo? A inquietação virou angústia. E a angústia virou busca. Cláudia não virou espírita da noite para o dia, mas algo nela mudou. Ela começou a perceber suas atitudes, a reconhecer suas falhas, a sentir culpa e, ao mesmo tempo, alívio. Porque ela entendeu que podia mudar, que ninguém estava condenado a ser como é para sempre. Esse tipo de dilema, entre o velho eu e o novo que está nascendo, começou a se tornar comum. Pessoas que, como Cláudia, passaram a se questionar sobre suas ações, suas relações, seus valores. E isso mexia com tudo. Relações antigas se desmanchavam. Novas conexões surgiam. Era como se cada alma estivesse encontrando o seu verdadeiro lugar, pela primeira vez. E é nesse ponto que a doutrina de Kardec se mostra mais humana do que nunca. Ela não exige perfeição. Ela oferece compreensão. Não aponta o dedo, mas estende a mão. E muitos, ao se sentirem acolhidos, tiveram coragem de seguir. Outra história marcante é a de Jonas, um ex-presidiário que viveu metade da vida na marginalidade. Quando saiu da prisão, sentia que não tinha mais lugar no mundo. Até que conheceu uma pequena casa espírita do bairro. Não foi recebido com desconfiança. Foi ouvido. Alguém lhe disse que ninguém nasce mal, que o espírito pode errar, mas é sempre educável. E aquilo, que parecia impossível, foi o início de uma transformação. Jonas passou a ajudar jovens em situação de risco. Contava sua história não com orgulho, mas com verdade. Mostrava que sim, é possível cair, mas também é possível levantar, e que não importa o quanto alguém tenha errado, o amor de Deus é um convite constante à regeneração. As interações humanas, então, deixaram de ser apenas encontros casuais. Tornaram-se encontros de almas. Pessoas se reconhecendo, não por afinidades superficiais, mas por laços profundos. Como se, mesmo sem saber, já tivessem caminhado juntas antes. Como se o reencontro nesta vida fosse só mais um capítulo de uma história muito maior. E esse entendimento, de que nada é por acaso, de que todos os laços têm propósito, mudou tudo. As pessoas começaram a amar com mais consciência, a perdoar com mais leveza, a viver com mais presença, porque sabiam, tudo o que é vivido com o coração permanece, até depois da morte. As transformações estavam se espalhando, mas junto com elas vieram os sinais. Aqueles acontecimentos que ninguém sabe explicar, mas que ninguém consegue esquecer. Foi como se, ao abrir os olhos para o mundo espiritual, as pessoas também tivessem aberto uma conexão com algo muito maior. E isso começou a se manifestar de forma cada vez mais clara. Em uma noite chuvosa, Ana, uma senhora de 65 anos que havia perdido o filho único em um acidente, sonhou com ele. Mas não era um sonho comum. Ela se via em um campo iluminado, e o filho caminhava até ela com um sorriso sereno. Ele segurava uma carta. Quando ela acordou, seu travesseiro estava molhado. Não de chuva, mas de lágrimas. E, inexplicavelmente, sobre o criado mudo, havia um bilhete
com uma frase que ela jamais esqueceu. A vida continua, mamãe. Eu estou aprendendo a viver em paz. Como aquilo apareceu ali? Ninguém soube dizer, mas Ana não era mais a mesma. A dor ainda existia, mas agora havia esperança. Ela começou a frequentar reuniões mediúnicas, não em busca de respostas fáceis, mas para entender, para aceitar e, acima de tudo, para continuar amando. Esses sinais se multiplicavam. Relatos de vozes em sonhos, coincidências impossíveis, crianças que descreviam pessoas que nunca conheceram. Até mesmo objetos que mudavam de lugar sem explicação, como se alguém, do outro lado, estivesse tentando chamar a atenção. Mas ao contrário do medo que muitos esperariam, o que se via era um sentimento de acolhimento. Como se o universo dissesse: você não está sozinho. O caso mais impactante foi o de um médico, doutor Ricardo, que sempre foi cético. Ele havia perdido a esposa jovem e, por mais que tentasse, nunca superou. Um dia, durante uma cirurgia delicada, sentiu uma presença forte ao seu lado. Quando terminou, saiu da sala em silêncio. Horas depois, viu uma paciente na enfermaria que nunca havia conhecido, mas que, ao cruzar os olhos com ele, disse: ela está bem. Ela perdoa você. Essas palavras o quebraram por dentro. Só ele e a esposa sabiam o que havia acontecido no passado. Aquela mensagem não podia ser inventada. A partir dali, começou a estudar Kardec e descobriu uma paz que os livros de medicina jamais ofereceram. A tensão dessa fase não vem do medo, mas do confronto com o invisível. Porque o invisível passou a ser evidente. Pessoas comuns começaram a relatar fenômenos extraordinários. E a doutrina espírita, em vez de negar ou demonizar, acolheu. Explicou com serenidade. Mostrou que nada disso era magia, mas sim leis naturais que ainda estamos aprendendo a compreender. Esse novo entendimento abriu um portal, um novo olhar sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. As pessoas começaram a perceber que os limites que nos ensinaram, entre o visível e o invisível, entre o corpo e a alma, não são tão rígidos assim. Há mais pontes do que muros, e quando a alma se permite atravessar, ela nunca mais volta a ser a mesma. Aos poucos, o que antes era apenas pessoal começou a se tornar coletivo. As pessoas, antes isoladas em suas dores, passaram a encontrar outras que estavam sentindo o mesmo. As reuniões, que antes eram pequenas, se expandiram. O centro espírita da cidade, antes frequentado por poucos rostos conhecidos, agora estava sempre cheio. Mas não era curiosidade. Era sede. Sede de compreender o que os livros tradicionais não explicavam. Sede de encontrar consolo que a lógica não oferecia. Sede de se conectar com algo mais. Algo que não se vê com os olhos, mas que se sente no fundo da alma. Dona Lourdes, a idosa que perdeu 2 filhos, se tornou um elo entre todos. Ela não era médium nem estudiosa, mas carregava uma paz que ninguém conseguia explicar. Sentava-se sempre no mesmo canto e dizia: eles não foram embora, só foram antes. Aquela frase, simples e direta, era repetida como um mantra por muitos que passavam por ali. Foi nesse ambiente que Marcos, o rapaz que antes vivia com raiva do mundo, começou a mudar. Ele começou a ouvir mais e falar menos. Um dia, numa conversa com um dos médiuns da casa, ouviu algo que nunca esqueceu. O perdão é a única chave que abre portas no plano espiritual. Aquilo o atingiu como um raio, porque ele ainda carregava a culpa, pela briga que teve com o pai antes de ele morrer. E ali, naquele lugar, ele entendeu que ainda podia pedir perdão, porque o laço não estava rompido, nunca esteve. Enquanto isso, o doutor Ricardo, que havia sido tocado profundamente pela mensagem da esposa, passou a aplicar os conceitos de espiritualidade em seu trabalho. Começou a falar com os pacientes sobre propósito, sobre paz interior, e, surpreendentemente,
Os pacientes melhoravam mais rápido. Os colegas médicos, antes céticos, passaram a respeitá-lo mais. Alguns até se aproximaram discretamente, buscando entender essa nova medicina. E foi nessa caminhada que um grupo se formou. Um grupo que não tinha líderes nem dogmas, apenas corações dispostos a sentir e compreender. Eles passaram a visitar asilos, hospitais e até presídios, não para pregar, mas para ouvir, para acolher e, acima de tudo, para lembrar a todos, inclusive a si mesmos, que ninguém está sozinho. Em uma dessas visitas, um homem preso por crimes graves chorou ao ouvir uma frase dita por uma das voluntárias: "Você ainda tem valor para o universo." Aquela frase, simples como um sopro, rompeu um silêncio de décadas. E ele perguntou, com os olhos vermelhos: "Será que alguém do outro lado ainda pensa em mim?" A resposta veio em forma de um abraço. Esse era o ponto. O Espiritismo, com base nas obras de Kardec, mostrava que não importa o que fizemos. Sempre há um caminho de volta. Sempre há uma forma de recomeçar. Porque a vida não é uma corrida com linha de chegada. É uma estrada que segue, mesmo quando tudo parece ter acabado. As subtramas começaram a se unir como peças de um quebra-cabeça. A história de Marcos tocava a de Ana, que se conectava com a de Doutor. Ricardo, que encontrava ecos na trajetória do homem do presídio. Vidas aparentemente distantes, mas entrelaçadas por uma verdade profunda. A morte não é o fim. E enquanto houver amor, haverá caminho. O grupo que se formara em torno das ideias de Allan Kardec já não era mais apenas um espaço de consolo. Era um ponto de transformação. Só que nenhum processo de transformação vem sem dor. E essa dor veio como um vendaval, testando tudo o que eles acreditavam estar construindo. Marcos, apesar de toda a sua evolução, foi surpreendido por uma notícia que o abalou profundamente. Sua irmã, que ele tanto amava, foi diagnosticada com uma doença terminal. Ele entrou em desespero. "Por que de novo comigo?" questionou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Foi ao centro, chorando, em busca de uma resposta. Mas naquele dia, o silêncio foi tudo o que encontrou. Ele voltou para casa, furioso. Tudo isso é mentira. Essa paz não existe. Esse amor todo não impede o sofrimento. Gritava consigo mesmo. E foi naquele grito que ele percebeu. Estava esperando que a espiritualidade resolvesse tudo por ele. Que o invisível apagasse suas dores visíveis. E ali começou o maior dos seus aprendizados: aceitar que o sofrimento faz parte da jornada. Mas não é o fim da linha. Do outro lado da cidade, Ana também vivia seu abalo. Começou a sonhar com o pai falecido, mas os sonhos vinham como pesadelos. Ela acordava com o coração apertado, como se ele estivesse pedindo algo. Em uma sessão no centro, perguntou ao médium sobre isso, e a resposta foi dura. Talvez ele precise do seu perdão, e você ainda não deu. Aquilo a atingiu como uma facada. Ela sempre achou que perdoar era esquecer, mas percebeu que ainda carregava mágoa por ter sido deixada para trás. Passou dias lutando contra esse sentimento, até que finalmente, sozinha no quarto, falou em voz alta: "Pai, eu te perdoo. E se você estiver me ouvindo, eu te amo." Naquela noite, o sonho foi diferente. Ele sorria e sumia na luz. Enquanto isso, doutor, Ricardo se via pressionado pelos colegas. Um grupo de médicos fez uma denúncia contra ele, alegando que misturava fé com medicina. Ele poderia ser suspenso. Foi então que decidiu enfrentar a situação de forma inesperada. Reuniu o conselho do hospital e falou com calma sobre a importância da escuta ativa, do afeto, do olhar além do sintoma. Ele não usou a palavra espírito uma única vez, mas tocou a alma de todos. E no centro espírita, um novo desafio surgiu. Um médium respeitado da casa começou a ter dificuldades para lidar com as mensagens. Sentia-se perturbado,
confuso, cansado. Foi diagnosticado com depressão. O choque foi geral. Como alguém tão conectado poderia estar assim? Essa crise expôs uma verdade que muitos preferiam ignorar. Estar em contato com o mundo espiritual não nos isenta das dores humanas. Pelo contrário, pode até aumentá-las. Porque sentir mais também é sofrer mais. Mas ali, naquele momento, o grupo decidiu não esconder mais nada. Criaram um círculo de apoio, onde todos podiam falar, chorar, desabafar, sem medo de parecer fracos. Porque espiritualidade sem humanidade não é nada. Esses momentos, intensos e difíceis, forçaram cada personagem a se olhar no espelho. As certezas abalaram, os caminhos pareceram escurecer. Mas era nesse abalo que o verdadeiro despertar começava a se formar. Como se todos estivessem sendo preparados para algo maior, algo que estava por vir. E entre todos os silêncios, uma frase começou a se espalhar, como um sussurro entre corações despertos. A morte não é o fim, mas viver sem propósito é. Era como se o tempo estivesse acelerando. Tudo aquilo que havia sido lentamente construído, laços, descobertas, curas, agora estava sendo colocado à prova. E para cada personagem, a vida parecia pedir uma decisão sem volta. Marcos, depois de semanas tentando manter a fé de pé, enquanto via sua irmã definhar, teve uma última conversa com ela no hospital. Ela estava fraca, mas lúcida. Você ainda acredita que a morte não é o fim? Ela perguntou, com um sorriso leve. Ele hesitou. E respondeu, com os olhos marejados. Eu quero acreditar, mas tá difícil. Ela pegou sua mão, com uma força que parecia não vir dela, e disse: Então só me promete uma coisa. Não desista da vida depois que eu for. Porque eu vou continuar do teu lado, mesmo que você não veja. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um abraço eterno. Poucos dias depois, ela se foi. E no dia do enterro, Marcos fez algo inesperado. Ao invés de um discurso de dor, ele leu uma carta. Uma carta para ela, dizendo tudo o que aprendeu desde que entrou naquele centro, tudo o que ela o ajudou a enxergar. E no fim, repetiu as palavras dela, entre lágrimas. Eu sei que você não se foi, só mudou de lugar. Ana, por sua vez, recebeu uma carta. Era do pai, escrita antes de morrer, deixada com uma tia distante. Na carta, ele confessava seus erros, sua covardia, seu arrependimento, e pedia perdão. Ela leu cada linha com o coração aos pulos. Chorou, sorriu, e teve certeza de que o sonho que teve na última semana não era apenas um sonho. Era uma despedida com reconciliação. Era o perdão completando o ciclo. No hospital, o Dr. Ricardo foi surpreendido por uma reviravolta. O conselho decidiu mantê-lo no cargo, mas com uma condição: que ele liderasse uma iniciativa para integrar cuidados emocionais e espirituais nos atendimentos. Era um desafio enorme, mas também um reconhecimento. Ele aceitou com firmeza. E ali, naquele momento, ele entendeu que a medicina e a espiritualidade não precisavam competir. Elas só precisavam se ouvir. No centro, o grupo de apoio cresceu. E o médium que enfrentava a depressão começou a se recuperar. Não porque recebeu uma cura espiritual, mas porque finalmente foi tratado como um ser humano inteiro, com dores e limites. A espiritualidade agora estava mais madura, menos mística, mais viva. E em meio a tudo isso, surgiu a proposta de um grande evento público sobre a vida após a morte, aberto à comunidade. Não era um evento sobre religião. Era sobre humanidade, sobre esperança, sobre as perguntas que ninguém quer fazer, mas que todo mundo carrega no fundo do peito. O título do evento: Quando a morte não é o fim. Marcos foi convidado a falar. Ana, a compartilhar sua experiência. Dr. Ricardo, a conduzir uma palestra sobre a medicina da alma. E aquele pequeno centro, que antes era só um ponto na rua, virou um farol.
Gente de todos os cantos começou a chegar, não buscando milagres, mas buscando sentido. As cadeiras se encheram, as luzes se apagaram. E quando Marcos pegou o microfone e olhou para a multidão, respirou fundo. Se você está aqui porque perdeu alguém, ou porque está com medo de perder, saiba que talvez, só talvez, o amor que você sente seja a prova mais concreta de que a morte não é o fim. Porque o amor, esse sim, é eterno. O silêncio na plateia era absoluto. Não de frieza, mas de algo mais raro. Escuta verdadeira. As palavras de Marcos pareciam não apenas ditas, mas sentidas por cada pessoa ali. Quando ele terminou sua fala, não houve aplausos imediatos. Apenas um instante de olhos fechados, cabeças baixas e corações tocados. E então, devagar, as mãos começaram a bater. Mas não era só um aplauso. Era uma resposta. Eu também sinto isso. Ana foi a próxima. Nervosa, mas firme, ela caminhou até o palco com a carta do pai nas mãos. Ela não leu. Só contou como aquela carta mudou algo dentro dela. Disse que o perdão não apagou o passado, mas libertou o futuro. Que por anos ela quis que ele pagasse por tudo. E agora só desejava que ele tivesse paz. Hoje eu entendo que o perdão não é um presente que a gente dá para o outro. É um presente que a gente dá para a alma da gente. O público estava em lágrimas. Então veio o doutor, Ricardo. Falou menos como médico, mais como homem. Contou da arrogância que o cegava, da dor que o transformou e da lição que aprendeu ao tratar um paciente com mais escuta do que com remédio. Disse que a medicina é necessária, mas que nenhuma ciência substitui um abraço no momento certo. Porque às vezes o que salva alguém não é o que a gente sabe, é o que a gente sente junto. Naquela noite, o evento se transformou numa catarse coletiva. Gente se abraçando, se reconciliando. Filhos pedindo perdão à pais. Casais se olhando com nova ternura. Amigos voltando a se falar. Era como se falar da morte tivesse ensinado a todos ali como viver melhor. E talvez esse seja o verdadeiro legado do Espiritismo, como Allan Kardec ensinou. Não convencer ninguém de nada, mas provocar perguntas, iluminar caminhos, convidar à transformação. Não é sobre fantasma, nem assombração. É sobre responsabilidade, evolução e, acima de tudo, amor. Na saída do evento, uma senhora se aproximou de Marcos e disse: Eu perdi meu filho há 5 anos. E hoje foi a primeira vez que senti que ele ainda me escuta. Marcos não respondeu com palavras. Apenas a abraçou, como se aquele gesto dissesse tudo o que não cabia numa frase. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas para quem esteve ali naquela noite, algo tinha mudado. Porque agora, cada um deles carregava a certeza silenciosa de que o fim talvez seja apenas um novo começo. A noite havia passado, e com ela, algo dentro de cada pessoa que esteve naquele auditório também havia se transformado. O que começou como uma palestra sobre espiritismo terminou como um reencontro com o próprio sentido da vida e da morte. Marcos e Ana saíram juntos, lado a lado. Não disseram muito, mas seus silêncios eram agora cheios de significado. Em vez de carregar culpa ou perguntas sem respostas, eles levavam paz. Aquela paz que só vem quando a gente aceita que algumas dores não se curam com o tempo, mas com a compreensão e com o amor. Dias depois, a repercussão do evento ainda ecoava. Alguém postou um vídeo de um trecho da fala de Marcos e viralizou. Milhares de comentários dizendo: Eu precisava ouvir isso hoje. Era como se ele estivesse falando comigo. Essa história me deu força para seguir. Gente de todas as idades, cidades, religiões, tocadas pela mesma mensagem. A vida continua, mesmo depois da morte. E o que a gente faz com ela enquanto está aqui é o que realmente importa. Ana voltou ao centro espírita, mas agora com um novo olhar. Já não buscava respostas, mas caminhos. Começou a estudar
com mais profundidade. Não por obrigação, mas porque havia entendido que cada aprendizado era uma chave para libertar mais alguém do medo. E, principalmente, libertar a si mesma. Marcos, por sua vez, se tornou um palestrante convidado. Não era espírita no sentido tradicional, mas era alguém que viveu na pele a dor, o luto e a cura. E por isso, falava com verdade. Onde quer que fosse, levava a história que viveu, não para impressionar, mas para lembrar. Ninguém está sozinho. E nenhum amor verdadeiro se perde com a morte. Ele apenas muda de forma. E talvez seja essa a grande mensagem de Allan Kardec, não apenas para os espíritas, mas para todos que já olharam para o céu buscando respostas. A vida é uma jornada de evolução. A morte é uma ponte. E o amor é o que atravessa tudo isso. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo. Talvez tenha lembrado de alguém que já partiu. Talvez esteja enfrentando um momento de perda, de dúvida, de solidão. Seja como for, você não está só. Aqui no canal Reflexivamente, nós acreditamos que histórias podem curar, que palavras podem tocar, e que compartilhar é uma forma de acolher. Se essa história te fez pensar, sentir ou simplesmente respirar mais fundo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguém que precise ouvir, porque talvez, hoje, você seja a ponte que alguém está precisando. E lembre-se sempre, bote a cabeça no lugar. Às vezes, a alma precisa mais disso do que o corpo. Nos vemos no próximo episódio.